muito boa noite. Começa agora o Jornal da RDC e você confere os principais destaques desta quinta-feira. Denúncia. Justiça dá prazo de 15 dias para que Estado monte novo local de atendimento na Delegacia da Mulher que evite contato entre vítima e agressor. Golpe do aluguel. Pelo menos 30 ocorrências foram registradas em Capão da Canoa desde dezembro. Vítimas pagavam aluguel de imóveis, mas na hora descobriam que se tratava de uma fraude. Flagrante. Em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, vítima de assalto bate carro em portão de residência com um criminoso pendurado na janela. E ainda confira como fica o tempo nas principais regiões do estado nesta sexta-feira. Fique conosco, o Rio Grande se conecta aqui. De acordo com a Defensoria Pública do Estado, a delegacia onde as mulheres vítimas de violência doméstica fazem as denúncias não é um local adequado, já que ficam cara a cara com o próprio agressor. Agora o caso foi denunciado à Justiça, que deu um prazo de 15 dias para que seja montado um novo local de atendimento para essas mulheres. Acompanhe na reportagem. Esta jovem, que não quer se identificar, tem 23 anos e 2 filhas. Por 5 anos, foi casada. Só que nos últimos 3, ela praticamente viveu uma situação de cárcere. Ele nos agrediu com a menina no colo. Ele estava com uma faca na mão, me botou para dentro de casa e pegou a arma. E ele começou as agressões, a minha filha viu tudo. Quando aconteceu que eu não esperava aquela atitude dele, aí eu tive que dar um basta porque era a minha vida que estava em jogo e a vida da minha filha. Ela conseguiu se separar há 1 ano, mas o ex-companheiro continua fazendo ameaças. E ele ainda continua incomodando meus pais, ligando, dizendo que tem parente bandido. E isso eu acho que a justiça tem que fazer uma investigação. Entendeu? Eu tenho que estar correndo atrás de fórum, atrás de papel, para provar para o juiz o que está acontecendo, sendo que as provas já estão na frente deles. É só eles tomar uma atitude. Esta é apenas uma situação de violência doméstica que outras milhares de mulheres passam todos os dias. Por isso, é importante cada vez mais fazer denúncias. Porém, em Porto Alegre, uma decisão da Justiça pode impedir que os registros sejam feitos na 2ª Delegacia de Pronto Atendimento. Segundo a Defensoria Pública, durante 4 meses, foi apurado que o local não fornece estrutura adequada para o registro de ocorrências de mulheres por terem contato direto com o agressor. Neste vídeo, uma vítima de violência doméstica entra em pânico à espera de atendimento e quebra o vidro do balcão. Segundo a decisão judicial, o Estado tem 15 dias para oferecer um local adequado para o registro de flagrantes e atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica. O descumprimento pode acarretar em multa de R$ 1.000 por dia, limitada a 100 mil. Mas, de acordo com a diretora do Departamento Estadual de Proteção a Grupos Vulneráveis, o prazo estipulado é muito curto para as mudanças necessárias. O Estado ainda não foi notificado da decisão, que cabe recurso. A gente sabe que hoje não estamos trabalhando no ideal, tá? Estamos tentando resolver, mas em virtude desse decreto ter sido agora, que ele entrou em vigor no início de janeiro, dia 1º de janeiro, ele criou esse plantão. Nós ainda não conseguimos implementar esse plantão. É uma meta prioritária, tá? Foi nos dada essa missão de conseguir fazer essa implementação, mas a gente precisa de um pouquinho mais de tempo hábil, seria o ideal para conseguir fazer uma estrutura adequada, de uma forma que a vítima mereça. Enquanto o destino do atendimento não é decidido, as ocorrências continuam sendo registradas na Delegacia da Mulher. Para se ter uma ideia, no ano passado foram registradas mais de 12 mil ocorrências na Delegacia da Mulher de Porto Alegre, uma média de 43 por dia. A Jacila foi casada por 20 anos e há 17 está separada. Ela sofreu violência doméstica por muito tempo, mas tomou a decisão de ir à polícia, pois não aguentava mais os maus tratos dentro de casa. E hoje eu vivo a minha paz bem tranquila hoje. Trabalho e chego em casa, não tenho aquela preocupação de medo, de angústia de chegar em casa e ser agredida pelo marido ainda, né? Hoje eu não tenho isso, graças a Deus. A gente fica com medo, né, que eles podem fazer alguma coisa, querer matar a gente dentro de casa, e matar como está acontecendo agora, né, os maridos matando mulher e filho, porque a mulher vai lá dar parte deles, daí eles
fazem isso aí com as mulheres, né? Querer matar, né? Para não ir preso, essas coisas, né? Mas eu acho que hoje as mulheres estão se revelando, né? Estão falando a verdade, estão tomando atitude de mulher. E agora a gente fala de outro problema que afeta a comunidade. Há 10 dias, moradores da Vila Jardim, na zona norte de Porto Alegre, estão sofrendo pela falta de água no bairro. Há quase 2 semanas, quem mora na região precisa buscar alternativas para tomar banho, fazer comida, lavar louça, entre outros afazeres do dia a dia. O chuveiro é improvisado. O meio da praça Doutor Baltazar de Bem virou o local em que todo mundo se encontra com o mesmo objetivo: tomar um banho, já que no momento é a única alternativa. O único ponto em que a torneira ainda sai água. Não quer dizer que nós estamos 10 dias sem água. Isso aí é diariamente, todos os anos. Agora estou indo no supermercado comprar água para minhas crianças, para minha mãe que é doente, uma pessoa de idade, tá? Nós pedimos para o DEMAI aqui, para botar essa mangueirinha aqui, para facilitar para a população, para a gente poder vir tomar um banho, trazer as crianças. E a torneirinha é para toda a população do bairro tomar banho e também encher as bombonas para levar para casa e conseguir ao menos lavar a louça e a roupa. Algumas pessoas ainda tiveram que optar por outras alternativas e já estão cansadas de passar pelo mesmo problema todos os anos. Eu dependi de uma amiga trazer água de Alvorada para mim. Vizinhos tiveram que buscar água em registros que abriram aqui na praça. Então é bem complicado e não é de agora, são anos que vem acontecendo isso. O desabastecimento agora está localizado na rua Seival e locais próximos. De acordo com o DEMAI, que preferiu não gravar a entrevista, foi identificado um problema na sucção da bomba que abastece a região, o que estava ocasionando uma baixa pressão na água. O DEMAI informou que foram realizadas intervenções durante toda a manhã desta quinta-feira e o abastecimento foi normalizado ainda hoje, mas os moradores, mesmo assim, seguem com medo que continue faltando água. E hoje à tarde, em Alvorada, na região metropolitana, olha o que aconteceu. Um carro desabou em uma cratera no meio da rua, onde tinha uma obra da Corsã, olha só. O acidente aconteceu por volta das 2 horas da tarde entre as ruas Gaudério e Pioneiro, no bairro Umbu, em Alvorada. De acordo com a prefeitura, o motorista não enxergou a sinalização de uma obra da Corsã e ultrapassou. O buraco já havia sido tapado com terra, mas por causa das chuvas ele acabou cedendo e o carro desabou. O veículo foi retirado com a ajuda de uma retroescavadeira e o condutor foi embora antes mesmo que o SAMU chegasse ao local. E agora a gente fala de segurança pública. Em São Leopoldo, no Vale dos Sinos, imagens flagraram o momento em que uma mulher perde o controle do veículo e colide contra o portão de uma casa. Mas o detalhe é que ela estava fugindo de um assalto. Acompanhe. O acidente aconteceu na rua São Paulo, no centro de São Leopoldo, no Vale dos Sinos. Uma mulher foi vítima de uma tentativa de assalto enquanto estava em seu carro. Ela arrancou o veículo e o criminoso ficou agarrado na janela. Por conta disso, ela perdeu o controle e bateu no portão de uma residência. Um pedestre se assustou e, para tentar se proteger, subiu no portão. A imagem mostra ainda que outro veículo que trafegava em sentido contrário desviou e por pouco não foi atingido. Do outro lado da rua, outras 3 pessoas correram ao perceber a ação. Após a batida, o criminoso fugiu a pé e a Polícia Civil investiga o caso. E uma operação da Polícia Civil combateu na manhã desta quinta-feira o golpe do aluguel. Pelo menos 30 ocorrências foram registradas em Capão da Canoa desde dezembro de 2018. Vítimas pagavam aluguel de imóveis, mas na hora descobriam que se tratava de uma fraude, olha só. Segundo a polícia, criminosos anunciavam imóveis para aluguel através de um site de vendas. As vítimas realizavam o depósito referente aos aluguéis em contas de laranjas e, quando chegavam no imóvel, descobriam que ele não estava disponível para aluguel ou já havia sido alugado. Durante a operação, foram cumpridos 4 mandados de condução coercitiva e 3 mandados de busca e apreensão em Capão da Canoa, Capão Novo, Taquara e Porto Alegre.
Ainda foram apreendidos documentos, alguns falsificados, inclusive cartões de débito e celulares. Ainda segundo a polícia, pelo menos 30 ocorrências do golpe foram registradas desde dezembro do ano passado em Capão da Canoa. A estimativa é que o prejuízo às pessoas que caíram no golpe é de aproximadamente R$30 mil. E a tropa de elite da Brigada Militar, conhecida até então como Grupamento de Ações Táticas Especiais, o GAT, agora passa a se chamar Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOP. O decreto foi assinado em dezembro do ano passado como um dos últimos atos de José Ivo Sartori como governador. O nome BOP segue um modelo adotado em outros estados, como Rio de Janeiro. Durante o evento, foi anunciado a mudança de designação dos 3 batalhões de operações especiais. O primeiro BOI de Porto Alegre, o segundo BOI de Santa Maria e o terceiro BOI de Passo Fundo. A partir de agora, passam a ser o primeiro, segundo e terceiro batalhões de polícia de choque. Policiamento mais especializado, né, voltado para situações em que fujam da normalidade e aí diretamente ligados ao comando da corporação para a gestão desses recursos. O BOP conta com cerca de 60 soldados e será responsável por ocorrências de grande repercussão, como desativação de bombas, negociação de sequestros e buscas a criminosos em matagais. Para entrar no BOP, os policiais precisaram passar por um treinamento próprio, com duração de 100 dias. A cerimônia contou com a presença do vice-governador do estado e secretário da Segurança Pública, delegado Ranolfo Vieira Júnior. E nessa época do ano de férias, o banco de sangue fica com os estoques abaixo da média. E no próximo bloco a gente traz uma matéria completa sobre este assunto. Agora faz 23 graus aqui em Porto Alegre. Nós vamos a um breve intervalo, então não saia daí que a gente já volta. E nós estamos de volta com o Jornal da RDC. Você nos assiste pelos canais 24 e 524 da NET, mas também pelo site www.rdctv.com.br, pelo Facebook e pelo Twitter, RDC TV Digital. E claro, siga também a nossa emissora no Instagram, onde você confere diariamente as fotos dos nossos bastidores. E cerca de 1.500 bolsas de sangue são coletadas por mês no Hemocentro de Porto Alegre. Porém, nessa época do ano em que muitas pessoas estão de férias, a coleta de bolsas de sangue cai cerca de 15%. E o Hemocentro precisa de doações. Acompanhe a reportagem. A Jurema começou a doar sangue há cerca de 10 anos, motivada pelo diagnóstico de câncer de uma amiga. Felizmente, a amiga dela se curou. Mas mesmo assim, Jurema não deixa de doar sangue a cada 3 meses no Hemocentro do estado, que fica no bairro Partenon, na zona leste de Porto Alegre. Desta forma, o ato de humanidade dela ajuda a salvar 4 vidas. A partir daí, eu fiquei doando sangue de 3 em 3 meses, sempre. Isso aí já faz parte da minha vida. Mas tem um problema. Nesse período do ano, o das férias de verão, muita gente vai para o litoral e esquece de doar. Somado a isso, vem o aumento de acidentes nas estradas por conta das festas tradicionais da temporada mais quente do ano. E sabe o que acontece? A coleta de bolsas de sangue cai cerca de 15%, uma baixa que preocupa a equipe do Hemocentro. Fica mais complicado de trazer doadores para dentro do Hemocentro, mas a gente tenta intensificar esse trabalho, fazendo chamadas como essa, com o auxílio da TV, né? E também de nossos parceiros de empresas, que também se disponibilizam bastante de vir doar. Mas o importante é salientar que o Hemocentro, enquanto instituição estadual, abastece em torno de 40 hospitais. Então, necessita sempre da solidariedade, da ação altruísta de cada cidadão. E para doar é tão fácil. O processo todo dura no máximo 40 minutos, entre cadastro, triagem e a coleta. E depois do processo de triagem, o doador vem aqui para a sala de coleta e eu posso com certeza dizer para vocês que não dói nada. E além disso, eu acabei de descobrir que a doação é super rápida. Daqui a alguns minutinhos, eu já vou ter feito a minha parte. Agora, a vez é sua. Quem quiser doar, precisa estar atento a alguns pré-requisitos. A partir dos 16 anos, qualquer pessoa pode doar sangue. Até os 60 anos, a primeira doação precisa ser executada.
Com 16, 17 anos, essa pessoa precisa vir com o responsável e assinar um termo de consentimento para autorização, né? A doação é executada até os 60 anos, ela pode se estender até os 69 anos e 11 meses. E é isso, basicamente. A pessoa não pode estar em jejum, precisa estar alimentada nas últimas 4 horas. Se for fumante, fica 2 horas sem fumar e após a doação, mais 2 horas. Para doar, basta ir até o Hemocentro, que fica na Avenida Bento Gonçalves, número 3722, no bairro Partenon. Mais informações pelo telefone 3336-6755. Quem tiver em Porto Alegre preencher todos esses requisitos, então, por favor, pode salvar diversas vidas. Apenas uma doação, como a Manuela Veiga fez agora, fez sua parte, né, doou o sangue. Então, todo mundo seguindo o mesmo caminho, faça como ela. E atenção, trabalhadores, hoje começou a ser pago o PIS/PASEP, já com base no novo salário mínimo, aprovado no início desse ano pelo presidente Jair Bolsonaro. A consulta para saber quem tem direito a este benefício pode ser pessoalmente na Caixa Econômica, pela internet ou então por telefone. Confira. Trabalhadores do setor privado nascidos em janeiro e fevereiro serão os primeiros beneficiados. Todos recebem o abono calculado com base no novo salário mínimo, de R$ 988. Porém, o valor que cada pessoa recebe depende do tempo em que trabalhou. Parte de R$ 80 para quem esteve na ativa por pelo menos um mês e chega a um salário mínimo para aqueles que tiveram a carteira assinada durante os 12 meses. Tem direito ao abono salarial ano base 2017 quem estava inscrito no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, trabalhou formalmente por pelo menos 30 dias em 2017, teve remuneração mensal média de até 2 salários mínimos. Para sacar o PIS é preciso apresentar um documento de identificação e o número do PIS/PASEP na caixa. E quem possui o cartão cidadão e tem uma senha cadastrada, é só sacar o valor nos caixas eletrônicos ou até mesmo em lotéricas. Ainda é possível saber se tem direito pelo site da Caixa ou pelo 0800 726 0207. No setor público, os primeiros beneficiados que recebem o PASEP serão os inscritos com final 5 e recebem pelo Banco do Brasil. O telefone para mais informações é o 0800 729 0001. Cerca de 3,4 milhões de trabalhadores devem receber o benefício e a projeção é que 2,8 bilhões de reais sejam pagos. E agora a gente fala de tempo. Depois de dias de muito calor, enfim, as temperaturas ficaram um pouco mais amenas, especialmente aqui em Porto Alegre, onde costuma ser bem abafado. Hoje o dia ficou nublado, com períodos curtos de abertura de sol e algumas pancadas de chuva. E amanhã a instabilidade segue sobre o estado. Confira. Sexta-feira em Porto Alegre será de sol com muitas nuvens durante o dia. Atenção, já que pode chover a qualquer momento. A temperatura não sobe muito e varia entre 19 e 25 graus. Assim como na capital, a sexta-feira em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, também será marcada por muita instabilidade. Sol entre nuvens e pancadas de chuva. O dia começa com temperatura amena, 18 graus. À tarde, a máxima atinge os 26. Sol com muitas nuvens e pancadas de chuva à tarde e à noite em Passo Fundo, no norte gaúcho, que terá 10 graus de variação térmica, mínima de 17 e máxima de 27 graus. Em Erechim, no noroeste do Rio Grande do Sul, o dia amanhece com apenas 16 graus. Devido ao sol e à nebulosidade, a máxima atinge os 25 à tarde, que terá pancadas de chuva. E quem for viajar para o litoral norte, a notícia não é das melhores. A sexta-feira deve ser de sol com muitas nuvens durante o dia e chuva a qualquer hora. Em Capão da Canoa, os termômetros variam entre 20 e 28 graus. E apesar do tempo ter dado uma melhorada, as enchentes desde a semana passada na região oeste já afetaram 6.600 pessoas. O governador Eduardo Leite já homologou os decretos de emergência de 7 municípios. Quem puder ajudar pode fazer as doações para a Defesa Civil do Estado, que fica aqui em Porto Alegre ou então de cada cidade. E agora a gente fala de futebol aqui no Jornal da RDC. A gente confere as últimas atualizações do Internacional. Está chegando a hora da estreia do Campeonato Gaúcho, o famoso Gauchão.
E no próximo domingo, às 19 horas, na cidade de Juí, o Internacional enfrenta o São Luís. E o Oderham já tem o time na cabeça para esse confronto. Destaque para o jovem Martin Sarrafiore. Ele que vem muito bem nos treinamentos da pré-temporada e vai fazer a sua estreia como titular do time, pois já apareceu no último jogo do Campeonato Brasileiro contra o Paraná na temporada de 2018. Na manhã de hoje, o Oderham dividiu o grupo em 6 e jogaram todos contra todos numa espécie de campeonatinho, onde a equipe, comandada por Rafael Sobis, foi a campeã. Um outro destaque do Internacional, que é da base, o atacante Pedro Lucas. Ele tem 1,84 m, tem uma característica muito específica de prender a bola entre os zagueiros, isso por conta da sua altura, e será titular pela primeira vez na equipe profissional do Internacional. E o atacante Trellis, ele que completa 29 anos de idade hoje, desembarcou ontem em Porto Alegre, ainda não está treinando com o grupo, assina contrato de uma temporada de empréstimo junto à equipe do São Paulo, o salário de R$250 mil mensais. Ainda não jogará contra o São Luís em Juí, mas deve pintar na segunda rodada do Campeonato Gaúcho. E o zagueiro Emerson Santos conversou com a imprensa essa manhã, ele que será titular ao lado de Roberto, na zaga do Internacional. Disse o que espera para a estreia do Campeonato Gaúcho. É um campeonato forte, que a gente vai entrar para brigar pelo título, que a gente não pode pensar diferente, né? Mas a gente sabe que também do outro lado tem grandes adversários, é um campeonato bem difícil. Talvez o campo também não seja tão ideal igual quando a gente treina aqui, né? Mas tudo isso a gente vai passar por cima nos jogos para a gente conseguir nosso objetivo. E agora a gente confere os destaques do lado gremista. Jogo treino na tarde desta quinta-feira contra o grupo do Sindicato dos Atletas do Rio Grande do Sul, aqui nos gramados do CT Presidente Luiz Carvalho. Primeiro tempo, teve seu destaque o atacante Tony Anderson, que marcou 4 gols e ainda deu assistência para outro gol. Já no segundo tempo, estes jogadores do time alternativo do Grêmio, que deve começar jogando contra o Novo Hamburgo no domingo, às 5 horas da tarde, no Estádio do Vale, deu lugar para o terceiro grupo do Grêmio, ou o time reserva deste grupo alternativo. E aí Marinho e André fizeram parte deste grupo. O jogo terminou 8-0 para o Grêmio e antes do treino, quem falou com a imprensa foram 2 jogadores, os meio-campistas Jean-Pierre e Matheus Henrique, que comentaram sobre a chance que eles terão começando este gauchão. Ano passado foi o meu primeiro jogo, né? Não, na verdade tinha sido o segundo, que o primeiro tinha estreado contra o Atlético no último jogo do Brasileiro. E foi o jogo onde eu fiz o primeiro gol com a camisa do Grêmio, algo marcante que para mim será sempre inesquecível. E sobre titularidade, a gente sabe que é o desejo de todo jogador treina, trabalha para isso e comigo não é diferente. Eu vou trabalhar, dar o máximo, que se o Renato precisar de mim, seja no banco, seja jogando, seja na arquibancada, eu vou estar sempre preparado. Não, ano passado a gente teve uma prova viva de que o gauchão representa muita coisa. Pra gente também serve como uma afirmação, serve como experiência, porque a gente sabe a dificuldade que os times do interior impõem contra as equipes, Grêmio, Internacional também. Então, para mim, serve como uma afirmação aí para eu poder mostrar o meu serviço aí, meu trabalho ao longo desse tempo aí, e para que tudo dê certo, para eu poder ter uma sequência assim como eu tive no final do ano passado. E depois das informações do esporte, nós vamos à análise de João Batista Filho. Tony Anderson, meia transformado por falso 9, ou centroavante pelo técnico Renato Portaluppi, marcou 4 gols no jogo treino contra o Sindicato dos Atletas nesta tarde. Tá certo que, o Sindicato dos Atletas tomou 8-0, Paulo Vitor e Júlio César sequer trabalharam no gol do tricolor no primeiro ou no segundo tempo. Mas quando um jogador faz 4 gols, precisa ser melhor observado. Tony Anderson veio como camisa 10 da base do Cruzeiro, o Grêmio investiu nele, Renato vê nele um cara de estatura para ser centroavante, para brigar entre os zagueiros, e como o André e Jael não estão dando conta do recado, embora o Jael seja o titular e o André tenha marcado gol nesta atividade também, pelo menos um gol foi do André, o Renato está apostando no Tony Anderson e a direção também. Pagou R$500 mil por ele agora em janeiro e ficou com o jogador em definitivo do Cruzeiro. É uma curiosidade para a torcida do Grêmio a partir de domingo. Claro que terá cobertura da RDC já na próxima segunda-feira em todos os programas esportivos. Tony Anderson e companhia, Tony mais 10, dá para dizer assim,
contra o Noia deste domingo. No Internacional, o assunto é fora dos gramados. O presidente Marcelo Medeiros quer, na sua gestão em 2019, aprimorar duas questões no marketing. Primeiro, patrocínio, ganhar mais com os patrocinadores. A camisa de Grêmio Inter dá mais ou menos 30 milhões de reais com os patrocinadores todos que tem, e os dois são casados, dá mais ou menos a mesma coisa. A outra questão, o Inter quer melhorar a sua comunicação digital. Ora, se estamos na RDC, a rede de comunicação digital, claro que é muito saudável isso. O Inter precisa se comunicar melhor com o seu torcedor. É por isso que mudanças estão acontecendo no departamento de marketing e o Inter, assim como o RDC, já viu, precisa se comunicar digitalmente com o seu consumidor. E o Jornal da RDC fica por aqui. Uma ótima noite. Muito obrigada pela sua companhia. E fique agora com o Cruzando as Conversas, que vai debater a reforma da Previdência. Até amanhã. Tchau, tchau.